Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, radialista, bacharel em Direito, administrador de empresa, escritor e general manager de futebol. E para aqueles que querem me conhecer mais ainda, abaixo está o link de tudo que fiz pelo futebol e para o futebol. Ontem o nosso Galo não conseguiu vencer a equipe do Flamengo. Ontem ficou provado lá no Independência, em Belo Horizonte, que o Sampaoli ainda não comanda o Flamengo. O que comanda o Flamengo é aquele grupo que está lá há 3 anos jogando junto. O primeiro tempo o Galo dominou, porque a escalação do Sampaoli não estava dando certo. E o Galo venceu o primeiro tempo por 1-0, gol de Paulinho, num lançamento espetacular do Sarabia, que foi, para mim, o grande jogador do Galo na noite de ontem. E aí, até os 20, 25 minutos, né? 20, 25, o Galo está, do segundo tempo, o Galo estava mandando na partida. E vem, aí surge quem? Arrascaeta, que é realmente um grande jogador e grande jogador de clube, né? Não é jogador de seleção, tanto que ele não é titular da seleção uruguaia. E o que aconteceu? O Arrascaeta começou a jogar porque ele já estava entrosado com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com todos aqueles jogadores que estão ali já há 2, 3, 4 anos juntos. Então, o Filipão começou a fazer as mudanças. E o Pavão estava marcando muito bem o lateral direito do Flamengo, porque ele tem sobressaído bastante nas partidas anteriores do Flamengo, evidentemente. Então, o que aconteceu? Aconteceu aquilo que vem acontecendo contra o Galo. O juizão que a gente chama de árbitro, e o árbitro que a gente chama de juizão, né? Simplesmente marcou uma falta bem próximo à meia-lua. E vem o nosso amigo Everson, e ao invés de colocar a barreira para dificultar a visão total do Arrascaeta, ele simplesmente coloca a barreira cobrindo o lado direito dele e deixa o lado esquerdo. Então, o que ele fez? O que ele fez, meu amigo e minha amiga? Ele desafiou o Arrascaeta. O Arrascaeta que fez, ao invés de dar aquela colocadinha, ele deu uma paulada que quase leva o Everson lá para o fundo das redes. Falha gritante. O Everson é aquele que jogava no Santos e o Sampaoli não me contrata o Everson, que ele é bom, que não sei o que, papapá. E aí levou o primeiro gol. E ao final, 40 e poucos minutos do segundo tempo, aquele Wesley, que é o menino lateral direito do Flamengo, que tem um futuro realmente maravilhoso, não vamos dizer o contrário, estava livre sem marcação, porque o Pavão já havia saído, e o nosso Arana está ainda fora de forma. E quem é que aparece? Arrascaeta, e coloca uma bola nas costas do Arana, e o menino entra e marca o segundo gol, e que o Everson ficou olhando a banda passar, porque daria perfeitamente para ele sair correndo e ir ao encontro do garoto, porque o Arrascaeta mostrou aonde ia a bola. E aí é aquela história que eu já falei. Quem é que vai substituir o Everson contra o São Paulo? Vamos colocar um menino novo, que não tem jogado, não tem disputado uma partida há mais de 1 ano ou 1 ano e pouco, contra o São Paulo, que está embalado
contratou uma belíssima, contratou o James, agora está embalado com um grande treinador, que é o Júnior, e vamos jogar lá em São Paulo. Mas, contudo, nós vamos ter outra dor de cabeça no meio da semana, que é contra o Palmeiras pela Libertadores da América. E aí, meus amigos e minhas amigas, o Galo, que eu, no vídeo anterior, estava muito esperançoso de uma grande vitória, mais uma vez, complicou a situação na colocação da Série A. Está, neste momento, ou seja, às 9 horas da manhã deste domingo, está em 13º lugar, distanciando cada dia mais do primeiro lugar. E a situação ficará muito mais difícil, porque os próximos jogos são dificílimos. E o nosso amigo Filipão continua insistindo em não colocar o Allan Kardec. O nosso amigo Filipão continua insistindo em não testar o Rubens no profissionalismo na meia esquerda, quando ele foi muito, muito bom na base. Na base, o Rubens, além de ser um excelente passador de bola, o Rubens marcava gols. Então, se ele é canhoto, e se o Arana não está em forma ainda, que ele entre ali. Inclusive, ele vai reforçar o corredor pela esquerda e vai reforçar o meio, porque ele é um garoto e precisa, o meio de campo precisa exatamente de força física, e ele tem força física. Eu não sou de dar palpite não, meu amigo, mas eu estou temendo muitíssimo pelo futuro do Galo na Série A. Porque qual é a condição que hoje, se porventura o Galo perder para o São Paulo, qual é a condição que hoje tem a administração, a nova administração do Galo, que se transformou em SAF, em contratar outro treinador? Qual seria o treinador? Então, cada momento tem que trocar treinador. Então não é por aí. A coisa não é por aí. O exemplo já dei aqui várias vezes. O Vojvoda está no Fortaleza. O Fortaleza está perdendo, perdeu ontem, pela terceira vez, dentro do Castelão, coisa difícil. Mas o Vojvoda continua no Fortaleza. Ele continua arrumando o time. Porque às vezes você não pode ficar dependendo só de um jogador. Às vezes aquele jogador não está inspirado. E falar em jogador inspirado, o Hulk, com todo o respeito que eu tenho ao Hulk, o Hulk, alguma coisa está acontecendo, porque o Hulk já não é mais o mesmo. Por favor, o senhor pegue um vídeo de 2021, já em 2022 o Hulk já estava decaindo, e aí veio o problema de uma contusão, sei lá. Este ano não fez nada, absolutamente nada. O Hulk, ele quer chutar lá do meio de campo para ver se pega o goleiro adversário distraído. Então ele quer resolver o problema. Se eu jogo ao lado do Hulk e ele faz isso 3 vezes na partida, é porque ele não está confiando em mim, não está confiando no meu lateral direito, no meu colega do lateral direito, no zagueiro, entendeu? Porque ele fica tentando. E aí continua com aquelas reclamações. Diminuiu bastante? Diminuiu, porque tiraram a faixa de capitão dele. Então, meus amigos, sejamos
sejamos frios. Vamos colocar para jogar quem realmente tem condições de jogar 90 minutos, 100 minutos, 105 minutos, como tem sido as partidas de futebol hoje no Brasil. O Hulk não tem condições mais de jogar 90 minutos. Ele tem condições sim, ficar no banco, esperar o adversário cansar, e aí ele entra no segundo tempo, ele pode até produzir o que ele produzir. O Hulk completou 37 anos agora, nesses últimos dias aí, completou 37 anos. Então eu estou aqui falando como torcedor, como mineiro que sou, e também como conhecedor dos bastidores do futebol. Às vezes colocar um jogador simplesmente pelo nome dele não interessa. No momento não interessa. E a SAF, ela vai mudar muita coisa dentro do Galo. E vai mudar para melhor. Você sabe por quê? O Galo só vai contratar jogadores como contratou Paulinho, que joga prestando serviço. Isso é verdade. E não vai arriscar mais em contratar um jogador que começou bem na base do Fluminense, do Jacarepaguá, do Campo Grande. Não. A SAF agora vai simplesmente contratar serviços, como tem o Batalha, como é o Saraiva, como é o Paulinho, como é o Pavão. E aí, esse tipo de contratação, que é o Vargas, por exemplo, que não quer mais jogar futebol, entendeu? Não vai existir mais. Porque a SAF é um negócio, é uma empresa. E a maior resposta que eu posso dar aos senhores é o Botafogo. O ano passado, o Botafogo esteve em crise. Isso que os torcedores do Galo fizeram, invadiram lá de novo, isso não vai resolver nada. Agora é uma empresa. Nós somos clientes da SAF, porque é uma empresa. Nós somos uns admiradores do Galo. E aí vão lá aqueles torcedores, acorda, que agora a administração será uma administração como se fosse um banco, porque é uma empresa, a SAF, e a SAF vai investir certo, porque ninguém quer perder dinheiro. As aventuras de contratar jogador de 32 anos, jogador de 31 anos, não, isso não dá retorno à SAF. A SAF vai investir em jogadores, sim, que sejam talentosos, mas a SAF tem a obrigação de dar condições para que esses jogadores contratados e os que vão ser contratados estejam bem diante do futebol mundial. Esse fracasso, por exemplo, que nós estamos tendo agora, por causa do negócio de fora Turco, fora Cudê, traz de volta o Cuca e não sei o quê, isso não pode acontecer. Porque, por exemplo, o Paulinho perdeu dinheiro. Por que o Paulinho perdeu dinheiro? Paulinho chegou lá e olha, eu quero trabalhar aqui assim, e no final ele está numa fase difícil, porque o time não está jogando bem. Cadê o troca-troca de treinadores? Então, a SAF tem que ter uma comissão técnica fixa, com um bom técnico, e depois contratar o técnico que quiser, e contratar técnico que possa preparar um jogador para jogar em qualquer parte do mundo, porque os treinamentos lá fora são diferentes. E aí os resultados vão vir. Por quê? Porque o jogador terá interesse em mostrar o seu futebol. Então não adianta ficar com aquele lenga-lenga, entendeu? Não, por exemplo, o caso do Pedrinho, eu sou contra. O Pedrinho não vai trazer retorno nenhum para o Galo, e não, melhor, para a SAF. Meus amigos, eu desejo a vocês um bom domingo,
E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. E se porventura durante os dias que eu postar vídeos, o senhor não gostar, é só o senhor deletar. Mas lembre-se de uma coisa, aqui quem fala é qualificado, principalmente nos bastidores do futebol. Aqui é um jornalista profissional que trabalhou na base do futebol, nos bastidores do futebol. Aqui não é aquele jornalista que nunca chutou a bola, que nunca participou de uma concentração de um clube de futebol, que nunca participou de um treinamento, que nunca teve contato com torcedores doentes, apaixonados. E como dizia meu amigo Assis Furtado, o torcedor é um louco momentâneo. Então não adianta aquilo que os torcedores que hoje são clientes, assim como eu sou cliente, irem discutir com o jogador, com o treinador. Lá agora é SAF. E a SAF não vai dar ouvido. E tem mais. Caso tenha um departamento jurídico capaz, corajoso, muita gente vai responder processo. Porque ali é SAF, é uma empresa, sociedade anônima no futebol. Bom dia mesmo de Levi Afetado. Aquele abraço aí. A inscrição é importante, a colaboração é muito importante, porque nós estamos aqui no YouTube trazendo sempre notícias verdadeiras. Nós não estamos aqui de manhã, à tarde, à noite, usando se contratar, se transferir, se aqui não tem se. Aqui é falando a notícia por outros olhos. Bom dia mesmo de Levi Afetado.